Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que tenham gostado do meu visual aqui. Tá gelado pra caramba hoje, por isso que tá complicado o negócio. A blusa, tá todo equipado aqui. Por favor, olhem bem o gorrinho, até mesmo porque esse gorrinho aqui é muito mais bonito do que aquele par de meia do Snoopy que o Guilherme tem, professor de história. Algum dia vocês esperem para ele mostrar para vocês aí a meia do Snoopy, tá? Isso daqui é muito mais legal. Mas vamos seguir o jogo, pessoal. Essa aula de hoje seria a aula 20, né? A última aula da apostila 2, comércio e turismo no Brasil. Duas atividades aí do setor terciário importantíssimas aí para a realidade, ok? Vamos começar com a questão do comércio, galera. Quando nós falamos em comércio brasileiro ou comércio internacional do Brasil, pessoal, nós temos que saber que o Brasil ele é um global trade. O que significa isso? Significa que o Brasil, pessoal, de uns 30 anos para cá, com a sua abertura econômica, modelo neoliberal, o Brasil começou a se comunicar comercialmente com muitos países do mundo. Muitos. Ao ponto de hoje, um pouco mais de 1% de todas as transações comerciais mundiais envolvem o Brasil. Tá? Ô, professor, mas só 1%? Pessoal, temos mais de 200 países no mundo. Tá? O Brasil, pelo seu potencial, poderia ter mais, eu concordo com vocês, mas não é pouca coisa, 1% não. Tá? O que nós podemos destacar, pessoal, quanto ao comércio internacional brasileiro? Um aumento da exportação das commodities, que são aqueles produtos primários utilizados aí no mundo todo, né? Carne vermelha, soja, petróleo, entre outros, minério de ferro. Mas também tivemos um aumento da exportação dos produtos industrializados de maior valor agregado. Pequenos eletrodomésticos, componentes automotivos e por aí vai. Certo? Pois bem, pessoal, quando nós falamos de comércio, nós temos que lembrar sempre da questão do mercado interno e do mercado externo. O mercado interno brasileiro é muito defasado. Por quê? Porque nós já vimos isso no ano passado, né? O poder aquisitivo da população é muito baixo, certo? Então, o que acontece? Nós temos que fazer a nossa produção ser exportada, nós temos que vender para outros países. Nós produzimos muito, mas o nosso mercado interno não absorve, certo? Outra coisa, pessoal, nós temos elevadíssimas taxas de juros em relação ao crédito. Então, se os nossos produtores precisam de dinheiro e correm aí a instituições bancárias, o juro é altíssimo, é difícil de pagar. Isso aí dificulta muito tanto a produção quanto a comercialização com outros países, certo? E vamos lembrar outra coisa, moçada. A questão do desemprego e do subemprego. O que significa isso, pessoal? Significa que a maior parte da população brasileira, ela não vive, ela sobrevive. Os salários são baixos, é difícil de ter um emprego com carteira registrada. Muitos aí trabalham da maneira que podem. Hoje nós sabemos, pessoal, nesse momento, que o Brasil vem passando por uma taxa de desemprego aí próxima de 12, 13%, o que não é pouco, tá? Então você tem dezenas de milhões de brasileiros desempregados, ou quando estão empregados, estão fazendo qualquer tipo de trabalho, chamado bico, que caracteriza aí o tal do subemprego, né, que muitas vezes proporciona para ele uma renda menor do que o salário mínimo. Como uma pessoa que ganha menos do que o salário mínimo vai conseguir consumir, pessoal? Por isso que a gente fala que o nosso mercado interno ele é muito amarrado. É nisso que o Brasil necessita de exportar. Só que para exportar, pessoal, você tem que ter tecnologia, tem que ter infraestrutura dos meios de transporte, por exemplo, na região portuária. E nós já vimos em outras aulas que o Brasil também está a pé nesse critério, né? O Brasil está muito atrasado nesse sentido. Ele está muito dependente do transporte rodoviário, ele é muito lento, o nosso frete é muito caro, isso faz o nosso preço do produto aumentar muito, certo? Sem contar, pessoal, que aqui no Brasil nós temos que diminuir a burocracia, papéis, documentos, e facilitar e diminuir também a chamada carga tributária. Nós temos muitos impostos em cima de produção industrial, pessoal. Isso deixa o nosso produto muito caro. Se o produtor ele tem que pagar muito imposto, não tem como ele vender barato o produto dele. Só que na hora que ele vai concorrer com outros mercados em outros países, como que ele vai concorrer com um produto muito caro? Não tem como, né? Você deixa o produtor com uma produtividade parada ali, digamos assim, né? Com uma produção parada, e você não o torna competitivo para concorrer em outros mercados internacionais. Ok? Sem contar, pessoal, que quando nós falamos de comércio internacional brasileiro, nós temos que lembrar do conceito de balança comercial. Quando nós falamos de balança comercial, nós estamos falando, pessoal, daquela relação entre o país compra, que são as importações, e aquilo que o país vende, exportações. Lembram disso?
Se as importações, ou seja, se as compras foram maiores do que as vendas, é complicado, a gente está em déficit. Agora, quando a gente vende mais do que compra, aí é legal, aí o saldo é positivo, estamos aí em superávit, certo? E lógico, pessoal, que tudo isso vai depender muito, primeiro, da paridade do real com o dólar, ou seja, do câmbio. Se você vender, sei lá, 1.000 quilos, né, 1 tonelada de soja a $1, com o dólar a R$ 3, você vai conseguir um certo valor. Com o dólar a quase 6, você vai conseguir o dobro. Ou seja, para os produtores brasileiros que vendem para outros países, o dólar alto não é um negócio ruim, não, tá? Na hora de exportar não é ruim, não. Mas em compensação, na hora de comprar, né, pessoal? O primeiro que sente é o nosso bolso quanto ao item chamado pãozinho, né, na padaria, né? Depende muito do trigo comprado de outros países. Se o dólar está alto, é mais caro, o preço do pãozinho é o primeiro que sobe quando o dólar sobe também, certo? Outra coisa, galera, preço das commodities. Como nós somos exportadores desses produtos, se esse preço ele varia muito de acordo com a produção e o consumo mundial, lei da oferta e da procura, nós vamos ficar reféns também desse mercado, certo? Sem contar ainda, pessoal, que a nossa balança comercial vai depender muito das chamadas crises internas e de crises com parceiros. O que significa isso? O Brasil, pelo menos aí nos últimos 6 anos, ele não consegue sair de uma crise política, uma crise interna. É um problema dele com ele mesmo. Tivemos aí uma presidente caçada, né, o impeachment da Dilma. Tivemos aí na sequência um presidente muito bombardeado com caso de corrupção, que foi o caso do Michel Temer, que era o vice dela. Aí depois assume o Bolsonaro, que ele é muito polêmico, cria ali rixas com muitos parceiros, já criou rixa ali com o presidente da Argentina, já criou rixa com a China, que é o nosso principal parceiro econômico, criou aí um alinhamento automático aos Estados Unidos. Isso daí é polêmico também quando a gente fala de relações exteriores, esse alinhamento automático. Então, isso também pode mexer e mexe sim com a nossa balança comercial, ok? Só vou puxar um assunto com vocês, pessoal. Numa das últimas aulas nós falamos daquela ideia do Porto Seco, lembra? Estação aduaneira que fica distante do litoral, que serve para armazenar aqueles produtos, preparar toda a documentação para importação, para exportação, para tornar a coisa mais fluida. Lembra disso? Pois bem, galera, no Brasil nós temos mais de 100. O principal, dá uma olhadinha aqui no mapa, ó, Uruguaiana, lá no sul do Brasil, né? Na divisa quase entre o Brasil e o Uruguai, o Brasil e a Argentina. Perto aí de uma tríplice fronteira, né, pessoal? Um local estratégico. Mas temos também Campinas, Guarulhos, no Guarujá, Recife, Salvador, Manaus, Brasília, Uberaba, Rio de Janeiro, entre outras cidades. Ok? Dá uma reavivadinha aí, pessoal, nessa ideia de Porto Seco. Tem uma página na apostila que está falando a respeito disso, nessa aula número 20 do comércio brasileiro. Lê um pouquinho de novo, ressuscita um pouquinho desses conceitos aí. Ok? Outra atividade importantíssima, pessoal, aqui para a economia brasileira, o turismo. Já falamos aí um pouquinho do turismo nas últimas aulas, galera. O turismo vem da ideia de lazer. E lazer, pessoal, tem a ver com o tempo social, que é um tempo que, entre aspas, vem sobrando agora para a humanidade. Uma humanidade que está vivendo mais, que tem boa parte do seu trabalho sendo realizado por máquinas, então torna o trabalho mais fácil, em tese tem um tempo sobrando. Turismo é uma atividade de lazer, pessoal, não deixa de ser, tá? Se é uma atividade econômica, você pode comprar, você pode vender. Perfeito? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Brasil é um dos países do mundo com o maior potencial turístico do mundo. Motivos óbvios, né, pessoal? A extensão territorial, um país muito grande, com diversas paisagens, com muita história, realidades completamente diferentes, tá? Ainda assim, mesmo tendo não tanto investimento, o Brasil está entre os 50 países do mundo, pessoal, com maior receptividade de turistas. 41º lugar em atratividades, pessoal. O Brasil hoje recebe aproximadamente 1% de todos os turistas do mundo. Em torno de 6 milhões de estrangeiros vêm ao Brasil para conhecê-lo. Isso porque não estamos nem falando ainda do turismo regional, do turismo interno, né, brasileiro circulando dentro do próprio Brasil. Estamos falando só de turistas internacionais, certo? O governo brasileiro, pessoal, percebeu isso nos últimos tempos e resolveu investir muito. E até teve bons motivos para isso, né? Em 2007, um Pan-Americano no Rio de Janeiro, um evento esportivo. 2014, a Copa do Mundo. 2016, as Olimpíadas. Isso atrairia muitos turistas e o governo brasileiro investiu muito nisso. Plano de marketing, muita propaganda. Expansão de rede hoteleira e de transportes, muito crédito
fornecido pelo governo via bancos públicos para esses empresários, para poder ampliar suas frotas, para poder ampliar aí o seu quadro de funcionários e por aí vai. Capacitação profissional, muitos cursos, inclusive de línguas, pessoal, foram disponibilizados, cursos de idiomas. Você teve aí algumas ações para conservação de patrimônios diversos, algumas praias foram recuperadas quanto à sujeira, quanto à ideia da educação ambiental, programas de educação ambiental, exatamente para conservar esses patrimônios e continuar atraindo esses turistas, né? E algumas campanhas aí de combate às drogas e prostituição, que vimos algumas aulas atrás, pessoal, que são pontos negativos de atividade turística, né? Onde tem turismo, tem concentração de pessoas, acaba atraindo aí, infelizmente, atividades ilegais. Aqui no Brasil, pessoal, destaques quanto a turismo. A cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador, Foz do Iguaçu e Recife. São as cidades que mais atraem turistas, ok? Um tipo de turismo, pessoal, que vem crescendo muito atualmente é o chamado turismo ecológico, ou ecoturismo. É aquele tipo de atividade turística, pessoal, que utiliza, essa é a palavra mesmo, né? Utiliza ecossistemas diferentes, sabe? Ecossistemas com características diferentes. É você ter uma atividade turística em contato com uma natureza diferente daquela que você está habituado. Aqui no Brasil nós temos isso na região do Pantanal, temos na região da Amazônia, temos na região das Chapadas do Centro-Oeste, poderia colocar ainda as cataratas lá do Iguaçu, entre outros locais, ok? Só para vocês sentirem um pouquinho, pessoal, da diversidade turística do Brasil, ó, dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. Nós temos turismo aí de forma litorânea, serrana, estâncias hidrominerais, histórico-culturais e outros aí, como é o caso do ecoturismo. Depois vocês vão dar um pause nesse vídeo. Aliás, pode dar o pause agora. Clica aí, ó. Pausa um pouquinho aí, dá uma olhadinha nesse mapa aí. Ok, pessoal? Posso continuar? Beleza. Dá uma olhadinha só nisso, ó. Paisagens brasileiras, pessoal. Serra Gaúcha, ó. Turismo serrano. Ou ainda Maragogi, litoral da Alagoas, lá no Nordeste, uma praia maravilhosa que não fica devendo em nada a praias do Caribe, como vocês podem ver pela foto. Ouro Preto, pessoal, turismo histórico, lugar maravilhoso, quem não foi deve ir, que é um lugar fantástico, você volta no tempo. Você volta no tempo, vale a pena, depois vocês vão saber o que eu estou falando. Bonito, no Mato Grosso do Sul, turismo ecológico, pessoal, muitas cavernas. Ou ainda Águas da Prata aqui em São Paulo, estância hidromineral, pessoal. Nós temos aí águas termais, entre outras coisas. Percebam que o Brasil é muito rico, pessoal, em paisagens, muito rico em realidades. Ele é um país muito extenso, ele oferece um turismo muito variado. Tem que ser investido, sim, porque o nosso potencial para isso é gigantesco e o potencial de retorno dessa atividade econômica é ainda muito maior. Talvez não agora, no momento de crise, né? Porque agora, infelizmente, a atividade turística ela fica muito restrita por motivos óbvios, né, da pandemia, mas é uma atividade que deve ser investida, deve ser pensada aí para quando tiver o seu retorno poder dar o devido as devidas divisas para o Brasil, né? Ou seja, mais retorno econômico ainda, ok? Ok, pessoal? Espero aí ter ajudado vocês, espero ter tirado algumas dúvidas quanto a esse tópico. Eu fico à disposição no chat, por favor, me procurem em redes sociais, tirem dúvidas, tá? Tirem dúvidas, não leva essa dúvida com você, pessoal. Me procura, vamos conversando aí, não deixa acumular matéria, tá? Vai tentando fazer as atividades que eu passei para vocês aí, porque na próxima aula nós vamos fazer correção de atividades dessa apostila 2. Eu vou tirar outras dúvidas de vocês, ok? Tranquilos? Abração, galera. Até a próxima.